Bom, já expliquei alguns recursos sobre a tabela. Para ficar melhor, mais objetivo a aula, eu vou utilizar dois exemplos para ficar um pouco mais claro sobre o que eu estou falando para vocês. Vou criar um novo arquivo aqui. Eu vou abrir um arquivo que já está pronto, que é esse carinha aqui. Nós temos duas situações de tabela. Já observa que a gente tem título, tem uma tabela com 3 colunas, tem lá os cursos, o número de horas, valor e tal. Bacana. É uma tabela mais padrão, um alinhamento mais padrão, tá vendo? E temos a segunda situação, que a tabela de baixo é uma reposição de aula, por exemplo. Observa que nessa linha que tem o horário, a data e professor, elas não estão seguindo o alinhamento das demais, tá vendo? Tem aqui, por exemplo, uma linha que tem 2 colunas, outra que tem uma só, outra linha tem 4, aí volta para uma de novo, uma tem 3, alimento diferente. Então, essas situações é bacana a gente saber como fazer. Às vezes, seu chefe pede uma tabela com as configurações diferenciadas, uma com uma linha, uma com uma linha com uma coluna, uma com 3. Isso eu fico com dúvida às vezes de como fazer. Eu vou explicar para vocês rapidinho, tá? Então a primeira tabela aqui, vamos supor que você precisa de refazer uma tabela. Tem um documento lá que a folha já está velha, você precisa de renovar aquele arquivo. Aí te dá uma situação, refaça também essa tabela no Word. Aí você precisa saber primeiro de contar quantas colunas e quantas linhas dessa tabela. Então tá, relembrando que coluna é na vertical e linha na horizontal. Então, em relação à coluna, vocês vão contar, não é a linha em si, mas sim aonde você vai digitar seu texto. Então, nós temos aqui, uma coluna, 2 e 3. Sempre que você for inserir uma tabela, conta a quantidade maior de colunas que tem. Igual no caso aqui de baixo, a gente tem uma linha que tem 2, uma linha que tem 1, tem 4. Então, sempre conta que tiver maior. Depois a gente vai mesclando as células até chegar no resultado, tá? Então tá, vamos voltar para o documento lá que eu criei. Então, vamos contar, eu tenho 3 colunas nessa tabela e tenho 2, 4, 6, 8, 9 linhas. Lembrando, pessoal, vocês forem contar as linhas, igual eu falei, não conta a linha em si, mas sim o espaço onde o texto vai ser escrito. Tem gente que confunde isso. É igual a gente vai contar, se eu falar assim, ô pessoal, salta para mim 10 linhas no seu caderno, o cara vai contar literalmente a linha do caderno. Não é a linha em si, mas sim o espaço que você vai escrever o seu texto. Então, cada espacinho entre as linhas seria uma linha, tá bom? Vou lá na folhinha nova que eu criei. Relembrando o atalho, né? Inserir, tabelas, tabela, inserir tabela. 3 colunas, posso clicar na setinha, eu posso também estar digitando ela, tá? E 9 linhas, ok? Observa que a tabela já foi inserida. Analisando a nossa tabela aqui, observa que a primeira linha está toda mesclada, né? Então, relembrando, posso selecionar todas as células, botão direito, mesclar células. Bacana. A última linha também na tabela é mesclada. Então, o que eu posso fazer? Agora, usando as guias, seleciono as células, venho na guia Layout, mesclar as células. Tranquilo? Agora, só basta preencher com os dados normalmente, fazer o alinhamento tranquilo, tá? Essa tabela aqui é bem simples. Agora, a de baixo, deixa eu fazer ela também, A de baixo é que gera um pouco mais de dúvida pelo fato de ter quantidade de colunas diferente, alinhamento diferente. Isso aqui pode confundir bastante. Em relação à coluna, igual eu falei, você vai contar a quantidade maior de colunas, depois você vai ajustando, vai ser mesclando as células, tá? Então tal, a quantidade maior de colunas que eu tenho numa tabela seria 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Então a tabela com 4 colunas e 2, 4, 6, 7 linhas, tá? Então vamos lá, guia inserir tabela, 4 colunas e 7 linhas, ok? A primeira linha, tranquilamente, seleciono, guia layout, mesclar células. A segunda, a gente observa que o código está numa coluna e o nome do aluno está numa única coluna, tá vendo? Em outra coluna.
Então o que eu posso fazer? Eu posso preservar a primeira célula e as demais eu posso mesclar. Venho aqui junto elas todas. A terceira linha é uma linha única. Seleciono, mesclo a célula. A de baixo é 4, então vou preservar. Então vou pular para a próxima. A quinta também tudo mesclado. A sexta tem 3. Aí vai vir a questão que gera muita dúvida entre os alunos. Como que eu faço para colocar essas colunas com alinhamento diferente das demais? É bem simples, ó. Eu vou escolher aqui uma, pode ser essas duas, pode ser as do meio. Vou selecionar as duas aqui e vou mandar mesclar. Ficamos com 3 colunas, certo? Então, olha que bacana, ó. Eu posso vir aqui, selecionar as minhas células e vir no recurso. A gente aqui em cima a gente não ajusta o tamanho da altura da linha, e aqui seria o comprimento dela ou largura, tá vendo? Então tem uma questão aqui, ó, que é esse carinha, ó, distribuir colunas. Então, quando eu clico, ele vai distribuir igualmente as 3 colunas, fugindo aqui do alinhamento das demais, tá vendo? Então essa é uma maneira de fazer. A outra maneira, você pode fazer o seguinte, ó. Se eu vim aqui, ó, lembra que eu falei que tem como ajustar a altura da linha, vindo com um ponteirinho aqui em cima? Da mesma forma, eu posso fazer com as colunas. Se eu aproximar o ponteiro aqui, ó, clicar sobre puxar o tamanho da coluna, certo? Só que aí tem uma questão, como que eu faço para ajustar manualmente, sem precisar de ajustar automaticamente ali? Tem como? Tem. Você seleciona somente a célula. Para fazer isso, você vem aqui no cantinho dela, aparece tipo uma setinha, tá vendo? Você clica, ele seleciona somente a célula. Venho aqui, ó, no cantinho, tá vendo? E puxo, ó. Eu consigo puxar manualmente, ó, de novo, ó, venho no cantinho, seleciono a minha célula, venho na coluna e puxo, ó. Eu consigo ajustar o tamanho da coluna sem interferir nas demais. Tranquilo? Bom, voltando para aquela tabelinha que a gente tinha feito antes, essa daqui, ó. Outra questão que eu não expliquei, tem como você ajustar, por exemplo, o tamanho da tabela de acordo com o conteúdo. Às vezes você não precisa de uma tabela que fique bem distribuída na folha, você quer uma tabela que economiza mais espaço possível. Então, você pode fazer, você seleciona ela toda, basta você clicar nessa cruzinha que tem aqui em cima, ó. Você seleciona toda a sua tabela. Venho aqui em ajuste automático, autoajuste de conteúdo. O conteúdo é ajustado automaticamente. Tranquilo? Para finalizar a aula, galera, eu posso também trabalhar com o design. Eu expliquei somente a questão do layout, como configurar tamanho, alinhamento, direção, como mesclar, excluir linha, inserir e tal. E não falei da aparência. Na guia design, lembrando, pessoal, não confundo este design com este, tá? É este design aqui, ferramentas de tabela. Então vou clicar aqui, ó. Nessa opção estilos de tabela, eu tenho uma diversidade de formatos, tá vendo? Eu posso vir aqui e escolher um formato e hoje já formata para mim de acordo com o design que eu escolhi, tá bom? Aqui no grupo opções de estilo de tabela, você pode, por exemplo, marcar a opção aqui, linha de cabeçalho. Então, se você marcar essa opção, ele meio que tira aquela cor mais forte do topo. Linhas de totais, aqui meio que ele separa, tá vendo? Cria uma linha mais forte das demais, tá vendo? Vamos supor que essa última linha seria o somatório de alguns valores. Você quer separar isso aí, você utiliza esse recurso. Você tem linhas em tira que seria a cor sim, cor não, né? Vou criar mais pra vocês poderem ver, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó, cor sim, cor não, cor sim, entendeu? Então, se eu vim aqui, ó, linhas em tiras, ele vai tirar essa opção. Posso colocar se eu quiser. Tem também a opção colunas em tira, tá? E última coluna que seria a última coluna em destaque e a primeira coluna, tá bom? Eu tô mostrando bem explicado, vocês veem as possibilidades que tem em relação à tabela, para vocês não ficarem com dúvida de fazer algum efeito, algum ajuste. Beleza. Para finalizar, então, eu posso também alterar a borda da minha tabela. Vou voltar um pouquinho aqui a formatação. Por exemplo, eu seleciono a minha tabela toda. Eu posso vir aqui escolher o tipo de borda que eu quiser.
vamos supor que é uma linha dupla, e venho aqui em bolas e escolho se eu quero só a bola inferior, bola superior, esquerda com linha dupla e assim por diante. Bom, eu quero para todas. Aí eu vou clicar, observa que foi alterado o tipo de linha, tá bom? Da mesma forma você pode escolher a cor da bola. Você pode vir aqui escolher, eu quero azul. Você vem aqui, marca a opção todas as bolas para ele atualizar para você, tá bom? Tranquilo? Bom pessoal, essa foi a aula sobre tabelas. Se vocês tenham entendido tudo que eu expliquei, se ficou alguma coisa, alguma dúvida no ar, pergunta lá nos comentários, entendeu? Deixa sua dúvida, ou deixa lá alguma crítica construtiva. Professor, você podia melhorar esse aspecto, você podia comentar sobre isso, sem problema algum, pessoal. Nós estamos aqui para poder passar o curso da melhor forma possível, da melhor forma que vocês vão se compreender, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de marcar lá o like pra gente, o gostei, o joinha. Você está apoiando o canal para ele continuar crescendo, para eu continuar montando mais aulas como essas e melhores do que essa. Meu objetivo depois do curso de Word é passar o curso de Excel básico e avançado para vocês. Também, se você quiser acompanhar o curso, todas as aulas que eu for postando no YouTube, se inscreva no canal também, tá? E se você quiser receber notificações, o Terno Softwares lançou uma nova aula, marca lá também o sininho, você vai receber a notificação da próxima aula, tá? E peço desculpas para vocês em relação à demora. Tem algumas pessoas que me viram na escola e tal, cobrou, professor, cadê a aula e tal. Às vezes é complicado eu gravar por questão do lugar, tá, galera? Questão de barulho, fim de ano o pessoal reúne, faz bagunça, mas nada que vai impedir a gente de gravar não, tá? Às vezes pode demorar um pouco mais, mas sempre vou estar postando aula para vocês, não vou abandonar vocês assim não, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.